Então, muito bem, vamos abrir as nossas Bíblias. Lucas, capítulo 18, do verso 35 ao 42. Lucas 18, do 35 ao 42, diz o seguinte: Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que ficassem quietos, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: O que você quer que eu faça? Senhor, eu quero ver. Respondeu ele. Jesus lhe disse: Recupere a visão, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Pai, usa essa palavra, meu Deus, para edificar as nossas vidas. Usa essa palavra para nos fortalecer e para mudar o destino das nossas vidas. Nós nos submetemos e te pedimos ao Espírito Santo que o Senhor conduza esse momento. Assim oramos no nome precioso de Jesus. Amém, queridos, amém. Quando eu era pequeno, eu assistia muitos filmes e desenhos, e tinha um que eu achava interessante, que era aquele que falava sobre Aladim. Existia uma lâmpada, né, um negócio parecido com um bule, em que as pessoas do nada encontravam e empoeirada, davam uma esfregadinha, tentando limpar, e dali de dentro saía um gênio, né? E aquele gênio, ele aparecia e ele dizia assim: você tem direito a fazer 3 pedidos. E as pessoas faziam seus pedidos, mas toda vez que eu via, eu ficava pensando assim: se fosse eu vou dizer assim, eu vou usar só um por enquanto. E o que é que você quer? Eu diria: eu quero que você me conceda mais 1 milhão de pedidos. Não sei se você já teve essa ideia. Acredito que sim. Porque eu queria que nunca se esgotasse aquele número de pedidos. Mas isso era fantasia de criança. Um gênio não existe, uma lâmpada não existe. Mas Jesus Cristo, ele é real. E houve um dia, registrado nas Escrituras Sagradas, nos Evangelhos, você vai ver essa mesma história no livro de Mateus e de Marcos, e de Lucas aqui. A história de um cego, de Bartimeu, de um homem que vivia à beira do caminho pedindo esmola. E um dia, como qualquer outro, ele estava sentado e ele viu uma movimentação diferente que ele não via. Uma movimentação diferente que chamou a atenção da sua audição. E por ver tantas pessoas passando, e talvez algumas pessoas gritando e se aglomerando, ele fez uma pergunta: o que é que está acontecendo? E alguém chega para ele e diz assim: Jesus de Nazaré está passando. Bartimeu sabia quem era Jesus, e Bartimeu queria que Jesus fizesse um milagre na vida dele. Bartimeu tinha fé para isso, e a fé de Bartimeu levou Jesus a mudar a sua vida completamente. A fé que aquele homem tinha, um homem cego, um mendigo, sentado à beira do caminho, foi capaz de levar ele até a sua vida completamente transformada por uma intervenção direta de Jesus. Queridos, eu creio, e é por isso que eu sirvo, eu creio, por isso que eu adoro, eu creio, por isso eu amo Jesus. E eu creio que Jesus pode mudar a vida de qualquer pessoa, que Jesus pode mudar a realidade existencial de qualquer pessoa,
que não existe uma pessoa sobre a face da terra que Jesus não consiga mudar de maneira extraordinária a vida dessa pessoa. Todos aqueles que tiveram experiência com Jesus, que se colocaram como servo de Jesus, que reconheceram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, certamente tiveram suas vidas mudadas para todo sempre. E o texto que nós vemos, ele fala exatamente disso, de um Jesus que muda histórias de vida. Bartimeu foi impactado por isso, sua vida foi completamente transformada. E certamente quando você busca uma igreja, quando você busca ouvir a palavra de Deus, você tem um objetivo. E possivelmente um dos seus objetivos é: eu quero que Jesus reine na minha vida, que os valores da palavra de Deus sejam uma realidade na minha vida, na minha família. O desejo do nosso coração é buscarmos saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Eu escuto de vez em quando as pessoas dizendo: como é que está a vida? Está do jeito que Deus quer. E nem sempre está do jeito que Deus quer. Às vezes, a vida dessas pessoas está do jeito que, infelizmente, elas querem. Elas têm uma vida completamente desconectada daquilo que é o plano de Deus para a vida dela. Naquele dia, possivelmente, esse homem não sabia que a sua vida seria transformada, mas foi transformada. Talvez hoje você não sabia disso, mas o Senhor quer transformar a sua vida, quer transformar a sua família, quer transformar o seu destino, quer te dar um futuro ainda mais abençoado. Mas certamente, Jesus ele vai fazer isso se eu quiser. E o tema dessa mensagem aqui é uma pergunta. E a pergunta que eu faço para você hoje à noite é: você realmente quer mudar? Você realmente quer mudar? Você tem certeza disso? Você tem convicção daquilo que você vai pedir a Deus? Você tem convicção daquilo que você vai pedir ao Senhor? Bartimeu está diante de Jesus, e Jesus não é um gênio, Jesus é maior do que qualquer tipo de gênio, de qualquer tipo de movimento místico. Jesus ele é Senhor de todas as coisas, Ele é poderoso. Ele chega diante de Bartimeu, ele faz uma pergunta para Bartimeu. E a pergunta que ele faz para Bartimeu, talvez é a pergunta que você gostaria de ouvir, e ele está fazendo para você nessa noite. A pergunta que ele faz para Bartimeu é: o que você quer que eu faça? Bartimeu está incomodando as pessoas, está gritando. Jesus para. E quando Jesus para, Jesus diz assim: chama esse homem aí que está gritando. E alguém traz Bartimeu, porque certamente ele tinha dificuldade para chegar até Jesus. A multidão certamente apertava Jesus e ele era cego. Alguém conduz Bartimeu até a presença de Jesus. E Jesus olha para Bartimeu e faz uma pergunta: o que você quer que eu faça? Se Jesus fosse para a sua casa hoje e perguntasse a você: o que é que você quer que eu faça? O que você diria a ele? Qual é a sua maior necessidade hoje? O que é que você precisa que Jesus faça hoje na sua vida? Querido, se Jesus foi capaz de curar um homem cego, um homem voltou a enxergar. Se Jesus é capaz de nos salvar, e nós cremos nisso, por isso nós servimos a Ele e esperamos com grande expectativa. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Se nós temos essa expectativa, queridos, certamente Jesus pode fazer qualquer coisa. Ele é poderoso. Bartimeu realmente ele queria mudar. Mas o que foi que Bartimeu fez para demonstrar que queria essa mudança? Porque eu escuto muitas pessoas falando que querem mudar, mas continuam com posturas que não testemunham do desejo dessa mudança. Verso 38 diz que Bartimeu ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O grito desse homem incomodou as pessoas. Eles começaram a pedir para que ele ficasse calado, mas ele continuou gritando, ele continuou clamando. E esse é o primeiro segredo, queridos. Se nós queremos a mudança na nossa vida, nós precisamos mudar a nossa postura. Qual era a postura desse cego Bartimeu? Era a postura de uma pessoa que vivia prostrada. Era a postura de uma pessoa que vivia à beira do caminho, esperando que alguém lhe ajudasse, lhe dando uma esmola.
Esse homem vivia da caridade dos outros. Ele não enxergava. E naturalmente o povo judeu, ele tinha um princípio de ajudar essas pessoas. Esse homem está à beira do caminho, aguardando algumas moedas, algum sinal de misericórdia das pessoas. Ele escuta, Jesus está passando. O que é que ele faz? Ele muda a sua postura. Ele parou de pedir esmola. Talvez aquele dia seria um dia excelente para ganhar a esmola. Muitas pessoas estavam passando naquele lugar. Uma multidão de pessoas seguia Jesus. Talvez aquele dia fosse um dia até próspero para ele. As pessoas talvez pensando, não, eu vou abençoar esse ceguinho, porque talvez isso faça com que o coração de Jesus amoleça, sei lá, tentando de alguma maneira chamar a atenção de Jesus, e aí ele me cure, ele realiza alguma coisa extraordinária na minha vida. Mas não, ele disse, nesse momento eu não quero mais pedir esmola. Nesse momento eu não quero mais ficar à beira do caminho. Nesse momento eu não quero continuar mais sendo um mendigo. Eu mudo minha postura. Querido, se você realmente quer mudar, você precisa primeiro mudar de dentro para fora. Se você quer mudar, você precisa deixar que a fé do Senhor possa tomar o seu coração, para que essa fé se transforme em palavras. Quando Bartimeu começa a gritar, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele não estava clamando, duvidando, porque ele tinha fé. E o que é a fé? É a certeza do que se espera e a convicção de fatos que não se vê. E ele literalmente não conseguia ver com os próprios olhos, mas com a fé dele ia longe. Esse homem, ele estava diferente. O seu interior era diferente do seu exterior. No seu interior, ele já declarava, ele já clamava pela misericórdia, e ele já cria que seria alcançado por Jesus. Querido, querida, há muitas pessoas que aceitam a sua vida do jeito que é. Elas dizem assim, não, mas está do jeito que Deus quer. Eu estou vivendo do jeito que Deus quer. Vivendo uma vida miserável, vivendo um casamento destruído, vivendo uma família destruída, vivendo uma vida profissional arruinada, vivendo tudo que não presta, o diabo rindo e pisoteando, e às vezes a gente fica vendo isso e dizendo assim, está do jeito que Deus quer. É como pessoas que assimilaram para a sua vida e colocaram na sua cabeça que elas têm que pagar o preço, têm que viver miseravelmente porque a sua família, porque fez uma coisa muito errada, porque cometeu uma coisa muito errada, e é normal viver isso até o fim da vida. Ei, querido, não é não. Jesus pode mudar a sua vida hoje. Jesus pode transformar a realidade da sua casa hoje. Jesus pode mudar a realidade do seu destino profissional hoje. Eu não estou falando somente de um Deus que está aqui, igual a Silvio Santos perguntando quem quer dinheiro. Eu estou falando de um Deus que está perguntando, você crê que eu posso fazer? Você crê que eu posso mudar a atmosfera da sua vida, que eu posso mudar não somente o ambiente, mas eu posso mudar concretamente a sua vida? Quando Jesus olha para esse homem, certamente Jesus sabia o que aquele homem queria. Certamente Jesus sabia que o desejo do coração daquele homem era ver. Mas Jesus queria ouvir da boca dele, o que é que você quer? O que é que você deseja? Existe uma diferença muito grande em querer algo e apenas desejar. Há muitas pessoas que arrastam a sua vida só desejando. Eu gostaria de ter um bom emprego, eu desejo ter um bom emprego, eu desejo ter uma vida abençoada, eu desejo ter um casamento tranquilo, eu desejo ter uma família harmoniosa, eu desejo e fica só desejando. Só que aqueles que só desejam não alcançam nada. Você tem que querer, meu irmão. Você não pode aceitar uma vida arruinada tranquilamente, porque é isso que o diabo faz com a vida de muitas pessoas. Bartimeu estava ali sentado, não sei, mas de repente o diabo falou no coração dele, não adianta levantar, Bartimeu, você é cego, você não vai conseguir ver Jesus. Não adianta levantar, Bartimeu, porque se você levantar, as pessoas não vão deixar. E começaram a gritaria, cala a boca, Bartimeu.
E o que não falta, meus irmãos, são pessoas e são vozes tentando nos levar a nos acomodar com a vida que estamos vivendo, a nos acomodar com a situação que estamos experimentando. Eu não estou falando que é somente um mover espiritual, principalmente é um mover espiritual, mas tem que ter um mover físico, meu e seu. Bartimeu moveu-se fisicamente. Se ele queria ver, ele não poderia ficar sentado imaginando, não, se for a vontade de Deus, Jesus vai parar e vai me curar. Ei, não foi assim que ele compreendeu, a fé dele não era assim. Ele disse, se eu quero isso, eu preciso chamar a atenção de Jesus. Se eu quero isso, eu preciso estar diante de Jesus. Se eu quero isso, eu preciso que Jesus toque na minha vida extraordinariamente e mude a minha visão. Meu irmão, minha irmã, escute uma coisa. Se alguém diz para você que a vida é assim mesmo e você fica acomodado, essa é uma opção sua. Mas eu quero dizer para você, nessa noite, baseado nessa palavra, se Jesus mudou a vida de um homem que estava pedindo esmola, e ele terminou o seu dia vendo e tendo o seu sonho realizado e glorificou a Deus, Deus também pode mudar a sua vida. Deus tem um processo com cada um de nós. E o mais importante não é ter somente coisas, somente bênçãos, mas é nos submetermos ao Senhor das bênçãos. Bartimeu mudou a sua postura. Ele não estava mais se comportando como um mendigo. E há pessoas que continuam vivendo como um mendigo, mesmo estando diante do Rei dos Reis. Bartimeu mudou. Ele não aceitou o seu presente. Ele não aceitou a vida que estava vivendo. De repente, pudesse até ser que Jesus não o curasse. Jesus tinha toda a autoridade para isso, porque nenhum de nós merece qualquer tipo de graça ou misericórdia de Deus. Mas Jesus olhou para esse homem. E como foi que a mudança dele começou? Quando ele determinou no seu coração um desejo de não permanecer mais daquele jeito. Tem que gerar, meu irmão, tem que acontecer uma santa indignação dentro de nós. Ver um filho afastado dos evangelhos tem que gerar uma indignação dentro de nós. Senhor, não aceito isso. Um familiar entregue à bebida, entregue à prostituição, a drogas, igual aquela mulher, vê uma filha endemoniada todos os dias e olhar aquilo e dizer assim, não, está do jeito que Deus quer. Não, irmão, tem que gerar uma indignação dentro de nós. Um esposo grosseiro, uma esposa grosseira, um ambiente pesado no meu lar, filhos que não honram os pais, pais que maltratam seus filhos, uma atmosfera diabólica no trabalho, no ambiente onde eu moro, com os meus vizinhos, meu irmão, tem que gerar uma santa indignação no nosso coração, uma santa indignação e um desejo de mudança, um desejo de ver algo diferente aonde eu habito, aonde eu estou, um desejo de ver a minha cidade sendo transformada. E a transformação que Serra Talhada precisa não vai vir nem pelo vermelho, nem pelo verde, nem pelo preto, nem pelo azul, nem por cor nenhuma. O que vai transformar Serra Talhada é Jesus Cristo, o Senhor dos senhores. É o sangue de Jesus. Essa cidade, ela não será transformada com mais um prefeito ou menos um prefeito. Ela será transformada no dia que ela se render a Jesus, em que os valores das pessoas estiverem relacionados com os valores da palavra de Deus. Quando cada um em casa gerar uma indignação do seu coração e falar para si, eu quero paz da minha família, e eu não falarei mais palavras que trarão discórdia no meio do meu povo, no meio dos meus filhos, no meio da minha esposa, do meu esposo. Eu serei agora um abençoador. Se eu quero mudar a atmosfera do meu trabalho, eu preciso mudar a minha postura no meu trabalho. Se eu quero que Jesus reine naquele lugar, se eu quero que Jesus tome a posição de Senhor naquele lugar, querido, eu preciso criar um altar naquele lugar, e o santo sou eu. O santo sou eu. E o que é santo? A Bíblia diz que santo é aquele que é separado, aquele que vive para glorificar o nome de Deus.
As pessoas precisam olhar para a minha vida, as pessoas precisam olhar para a vida daqueles que se renderam a Jesus e se inspirarem nessas pessoas e quererem servir a Deus com a mesma intensidade que essa pessoa serve. Pastor, mas nós não somos perfeitos. Ninguém é. Ninguém é perfeito. Esse homem era cego. Ele iria morrer cego, mas um dia ele decidiu: eu quero ver. Eu quero enxergar. E alguém poderia dizer: mas isso é uma loucura, você nunca vai conseguir isso. Mas ele estava determinado no seu coração: eu vou mudar. E Jesus mudou a vida dele. Comece a mudar interiormente. Comece a ser um novo homem por dentro. E o novo homem por fora naturalmente vai aparecer. Comece a mudar a atmosfera de quem você é por dentro. E a atmosfera por fora vai surgir uma nova atmosfera do Senhor na sua vida. Aquele homem, ele mudou por dentro, e ele desejou essa mudança, e verbalizou isso para Jesus, e essa verbalização dele foi tão grande, que ele incomodou as pessoas, mas ele foi alcançado. Sabe por quê? Porque ele realmente queria mudar. Uma pessoa que quer mudar, não fica tranquila. Uma pessoa que quer mudar, não aceita o que está vivendo de qualquer jeito. Uma pessoa que quer mudar, ela tem uma santa indignação, e ela vai com tudo, não importa se o diabo venha, não importa a força que ele venha, não importa o poder que ele tem. A Bíblia diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Quando nós abrimos a porta da nossa casa, a primeira pessoa que tem que entrar naquele lugar ali, queridos, é Jesus, é o Espírito Santo de Deus. Quando você abrir a tranca da porta do seu quarto e você for se encontrar com seu esposo, sua esposa, e não tiver muito bem a sua relação, abre aquele lugar e diga: Jesus, vá na minha frente. Quando você for conversar com seu filho, quando você for conversar com seu patrão, quando você for conversar com alguém em que a atmosfera não esteja adequada, em que a atmosfera seja pesada, diga: Jesus vai na frente, o Espírito Santo de Deus conduz todas as coisas. Tem que mudar dentro, meu irmão, para que fora mude. Você quer realmente mudar? Primeira coisa, mude a sua postura. Deixe de ser essa pessoa que murmura, deixe de ser essa pessoa que reclama, deixe de ser essa pessoa grosseira, deixe de ser essa pessoa insensível, deixe de ser essa pessoa que Deus não quer que você seja. Segundo lugar, esse homem realmente queria mudar. E se ele realmente queria mudar, ele aproveitou a presença de Jesus. Entenda bem, aproveitar não significa explorar. Aproveitar significa tirar o máximo daquilo. Às vezes, quando eu estou com alguns pastores que têm uma experiência muito grande no ministério pastoral, eu fico colado nesse pessoal. Eu começo a fazer perguntas, porque eu quero que ele me oriente, eu quero que ele me testemunhe comigo como Deus tem abençoado a vida deles. Eu lembro que, mesmo quando eu era jovem no seminário, que tem uma conferência no seminário, eu ficava colado nos preletores. Eu queria ouvir como Deus estava agindo na vida desses homens. Quando eu era pastor auxiliar lá na igreja, segunda igreja batista em Candeias, e em outras igrejas lá, sempre que eu estava diante de um preletor, eu estava ali colado, porque eu queria tirar o máximo dessa pessoa. Eu queria aprender com ela. Eu queria não falar, eu queria ouvir o que essa pessoa tinha para dizer. Bartimeu está ali sentado, alguém fala assim: Jesus está passando aí. Bartimeu começa a gritar, porque Bartimeu queria tirar o máximo de Jesus. Ele queria aproveitar e ser abençoado de uma maneira máxima por Jesus. Tem pessoas que têm Jesus na sua vida, tem pessoas que têm Jesus na sua casa, tem pessoas que têm Jesus no seu trabalho, tem pessoas que têm o Espírito Santo dentro dela, mas vive igual um mendigo, se comporta como um mendigo. Tem o Espírito Santo, que ele tem um fruto, a Bíblia diz que o fruto dessa relação com o Espírito Santo é a alegria, mas vive murmurando, fica procurando o pontinho preto, fica procurando o motivo para reclamar, para murmurar. Pessoas que acordam pensando assim: o que é que eu vou reclamar hoje? Elas não verbalizam isso, mas elas vivem assim. O que eu vou reclamar hoje com minha esposa? O que eu vou reclamar com meu esposo? O que hoje eu vou reclamar no meu trabalho? O que hoje eu vou reclamar na internet? O que hoje eu vou reclamar no grupo de WhatsApp? O que hoje eu vou... Pessoas que vivem assim, amarguradas. Pessoas que tiveram um encontro maravilhoso com Jesus, mas
Imagina, igual Bartimeu, imagina Bartimeu, ele agora ele não é mais um cego, ele não precisa mais de esmola. Jesus cura aquele homem e ele não muda, ele continua na beira do caminho, ele continua pedindo esmola, ele continua se colocando como coitadinho. Não foi isso que ele fez. Ele aproveitou o máximo de Jesus. Verso 41, Jesus pergunta para ele: o que é que você quer que eu faça? Ele diz: Senhor, eu quero ver. Meus irmãos, nós fomos criados e doutrinados religiosamente a achar que pedir muito para Deus está errado. Nós temos que pedir pouquinho. Senhor, abençoe um pouquinho a minha vida financeira. Senhor, a gente pede a Deus cura, mas já dizendo assim, se for da tua vontade, mas na verdade a gente está dizendo que se for da tua vontade, a gente está dizendo assim, Senhor, eu já sei que não vai ser, mas como crente que eu sou, um religioso que eu sou, eu preciso fazer essa oração. A gente está diante do Senhor e nos comportamos igual a um mendigo. Se eu disser a minha esposa: meu amor, toma esse cartão de crédito aqui, agora, hein? Vai lá no shopping, abre uma loja de imóveis novos, passa lá e fica à vontade. Você acha que ela vai lá no mercado comprar um pazinho de barro, um pote de barro? Você acha que ela vai na loja de 10 para comprar roupa? Se eu disser assim, ó, fica à vontade, se precisar de mais me liga para aumentar o limite aqui no aplicativo. Estamos só imaginando, irmãos, uma relação aqui que eu estou. Você acha que ela vai fazer o quê? Tem gente que está diante do Senhor e Jesus dia e noite está perguntando: o que é que você quer que eu faça na sua vida? Aí ela não está dizendo o que ela quer, ela está só reclamando para Jesus das coisas. Ele está só reclamando, ele está reclamando da vida, ele está reclamando da família, ele está reclamando do trabalho, ele está reclamando do calor, ele está reclamando de uma série de coisas. Nós precisamos ser mais ousados, queridos. E ser mais ousado não significa pedir de qualquer jeito. Os nossos pedidos precisam ser para glorificar o nome do Senhor. Agora, esse homem, porque ele diz: ah, Senhor, o que é que você quer, Bartimeu? Ah, Senhor, eu queria que eu pudesse enxergar um pouquinho, sei lá, eu queria ver um vulto, alguma coisa que eu pudesse ver se tem uma árvore na minha frente, eu queria ver uma coisa assim. Não. Bartimeu diz assim: o que é que você quer? Eu quero ver. Ó, quero ver, Jesus. E o que é que Jesus diz para ele? O que é que Jesus diz para ele, queridos? Sua fé te curou, recupere a sua visão. Jesus não olhou para ele assim: isso é muito difícil. Ah, Bartimeu, eu preciso passar mais umas 3 vezes aqui, você precisa gritar mais umas 3 vezes para eu poder fazer esse milagre. Não. Jesus curou Bartimeu. Escute uma coisa, meu. Foi a religião que disse que conversar com Deus é muito difícil. Foi a religião que disse que pedir coisas para que Deus nos abençoe é errado. Deus nunca vai me dar aquilo que Ele não quer me dar. Deus nunca vai me abençoar com aquilo que de alguma maneira vai trazer algum prejuízo para a minha vida. Mas Jesus quer saber o que é que eu quero. Aí eu pergunto para você: você acha que Jesus não quer que você tenha uma vida abundante? Você acha que Deus não quer que você tenha uma família abençoada?
Pede, meu irmão. Pede. Prostra-se diante do Senhor. Não é o gênio de Aladim, mas é melhor do que ele. Jesus está diante de você, o Senhor está na tua casa, o Senhor está contigo, e Ele está só te perguntando: o que é que você quer que eu faça? Alguém poderia dizer: Bartimeu, é muita pretensão sua, querer logo de primeira que Jesus cure e faça você ver. Bartimeu não estava nem aí. Já pararam para ver que pessoas que são mais ousadas, elas alcançam mais coisas? Elas prosperam mais na vida? É bem verdade que às vezes quando a ousadia é somente humana, isso atrapalha. Mas você já observou isso? Esse homem foi ousado, ele aproveitou o melhor com Jesus. Meu irmão, aproveite o seu TSD, o seu tempo a sós com Deus. Aproveite para cultuar a Deus com toda a sua força, com todo o seu vigor, com toda a sua determinação, com a sua voz. Aproveite, meu irmão. Se Jesus está aqui presente, vamos dar a Ele o melhor culto, vamos dar a Ele a melhor adoração. Se Jesus está na sua casa, no seu tempo a sós com Deus, celebre a presença dEle, dê o seu melhor e deixe Ele falar profundamente ao seu coração. Terceiro lugar, queridos, esse homem realmente queria mudar, e por isso que ele aproveitou o tempo que ele estava com Jesus. Ele realmente queria mudar, e se você realmente quer mudar, seja uma testemunha do que o Senhor fez na sua vida. Seja uma testemunha. O que é que Deus fez na sua vida? Às vezes eu vejo pessoas dizendo assim: eu queria muito que o Senhor me abençoasse com um emprego, e quando Deus dá um emprego, essa pessoa deixa de servir ao Senhor, deixa de testemunhar. Às vezes às vezes a pessoa até dá mau testemunho onde trabalha. Há pessoas que têm um carrinho velho, aí Deus me abençoe com um carrinho melhor, aí Deus abençoa, aí a pessoa diz: olha, a gente está precisando de tal coisa. Não, meu carro não é apropriado para colocar, eu não posso, tem banco de couro. Aí vai para casa, aí deixa a casa luxuosa, e diz assim: irmãos, eu preciso transferir a célula para outro lugar, que minha casa está tão linda, que eu não quero que sujem determinada área da minha casa. É como se a bênção fosse mal usada, a porta que Deus abriu fosse usada de maneira inapropriada. Jesus está orando a noite toda, e Deus direciona Jesus a escolher 12 homens, e dentre esses homens está um que o nome dele é Judas. Jesus escolheu Judas, mas Jesus não obrigou Judas a lhe trair. Isso foi uma escolha que ele fez. Ele teve a melhor das oportunidades. Quem não gostaria de caminhar com Jesus, de viver com Jesus, de acordar, de dormir com Jesus, de viver e ver aqueles milagres extraordinários? Judas participou e viu tudo isso, mas ele perdeu a grande oportunidade da vida dele, porque a bênção na vida dele não foi bem usada. Filho pródigo. A Bíblia conta a história que um pai tinha 2 filhos, o filho mais moço pede o dinheiro do pai, e a Bíblia diz que ele gasta tudo que o pai lhe dá. Aquele dinheiro era abençoado. Aquele dinheiro, segundo a parábola, foi dado pelo pai daquilo que eles conseguiram conquistar durante toda uma vida, e perdeu tudo. O filho pródigo chegou a querer comer a comida dos porcos. Não aproveitou bem a oportunidade, não multiplicou, não investiu até de repente aquilo que recebeu do seu pai. A Bíblia conta a parábola dos talentos, que o Senhor saiu distribuindo talentos, e deu 1 a 1, deu 2 e deu 5. A Bíblia diz que quando ele chegou para prestar contas,
2 deles tinham multiplicado, mas o que recebeu um, escondeu o que tinha. Não aproveitou bem a porta que Deus lhe abriu e a oportunidade que Deus lhe deu. Ananias e Safira foram abençoados com boas propriedades. Mas no Novo Testamento diz que esse casal, eles combinaram, nós vamos mentir dizendo que nós estamos dando uma oferta de toda essa propriedade, mas na verdade nós não estamos fazendo isso. Mentiram. A Bíblia diz que a mentira desse casal levou eles a morrerem instantaneamente dentro de um templo. Há pessoas que estão sendo abençoadas pelo Senhor, que as portas estão se abrindo, mas estão vivendo como se o Senhor não fosse o Senhor das suas vidas. O verso 43 diz que depois que ficou curado, imediatamente que ele recuperou a visão, a Bíblia diz que ele imediatamente seguia Jesus, glorificando a Deus. Sabe o que é interessante? Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. As pessoas olham para o que você tem e dizem assim: gente, eu louvo a Deus porque Deus tem abençoado tanto. Você é uma inspiração para mim. Nesse momento, o cego e o mendigo se tornou uma inspiração para aquela multidão. O cego e o mendigo se tornou, naquele momento, uma inspiração para uma multidão de pessoas que queriam só uma coisa, mais um milagre. Escute uma coisa: se Deus tem abençoado a sua vida, meu irmão, se Deus mudou a sua vida, se Deus lhe deu a oportunidade de experimentar coisas, bens, uma atmosfera no seu lar, não sei, Deus não fez isso para que você fosse glorificado, Deus fez isso para que Ele fosse glorificado. Irmãos, nós estamos passando por um ano muito difícil, desafiador. Esse ano de 2020, enfrentamos um vírus, estamos enfrentando ainda esse vírus horrível. Mas tem uma irmã aqui nessa igreja que ela fala para mim: pastor, esse foi o melhor ano da minha vida. Esse ano foi o ano que Deus mais abençoou a minha vida. Pastor, esse ano foi o ano que Deus me abençoou financeiramente. Esse ano foi o ano que Deus me abençoou a minha família. E vai casar em dezembro, viu? Como é bom, queridos, ver quando as pessoas compreendem que o que receberam não é fruto apenas do seu esforço, é fruto especialmente da misericórdia, da graça extraordinária de Deus. Meu irmão, minha irmã, se você quer ter mais intimidade com Deus, mude a sua postura. Você quer ter mais intimidade com Deus, não tem um outro meio que não seja lendo a Bíblia, que não seja orando. Se você quer ter mais intimidade com o Senhor, você precisa mudar as suas atitudes. Se você quer servir melhor a Deus, você precisa se aperfeiçoar. Nós estamos nesse processo do Ministério do Louvor aqui agora. Estamos buscando aperfeiçoar ainda mais esse ministério. Nós estamos buscando aperfeiçoar o conforto. Por isso que nós compramos umas cadeiras que fossem confortáveis para você poder sentar. Por isso que nós estamos nesse processo, que aqui em Serra Talhada parece que esse processo é interminável, de climatizar esse lugar aqui. Quando a gente pensou que já tinha terminado, eita, calor é esse? Eu estou achando que a gente precisa botar mais uns 2 aqui dentro, meu irmão. Irmão, se nós queremos, sim, em nome de Jesus, se nós queremos que o Senhor realmente mude as nossas vidas, nós precisamos mudar a nossa postura. E a pergunta que eu faço é: você vai continuar à beira do caminho se arrastando, pedindo esmola, ou você vai ter uma atitude diferente?
Nós vamos adorar o Senhor agora. Porque quando nós adoramos o Senhor, nós estamos declarando quem Ele é e o que Ele faz na nossa vida. E eu quero, queridos, convidar você em nome de Jesus a ficar de pé agora. E se essa palavra de alguma maneira fez algum sentido para você, se você percebeu de verdade no seu coração, sim pastor, eu quero mudar, sim pastor, eu entendo que eu preciso mudar de postura, eu preciso aproveitar melhor Jesus, eu preciso glorificar a Deus com aquilo que Ele tem me dado, com uma maneira como Deus tem abençoado. Se você tem entendido isso, queridos, vamos adorar agora. E em seguida nós vamos fazer um apelo, nós vamos convidar aqueles que querem entregar sua vida a Jesus para vir, para que a gente possa orar por você.